Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula para o segundo ano com a professora Carol? Então vamos lá olhar os nossos objetivos da aula de hoje. Escrever as palavras separando as sílabas corretamente. Olha só, vamos atingir esse objetivo juntos. E hoje eu quero recontar para vocês, reler com vocês a história que a professora Ana trouxe na aula passada. Vocês lembram? Sobre o que ela falou na aula passada? Um assunto muito gostoso, não é mesmo? Os brinquedos. Então vamos ler junto a história dos brinquedos. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Acredita-se que muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas civilizações antigas. Da China vieram dominós, cataventos e as pipas. Da Grécia e da Roma vieram as pernas de pau e as marionetes. Do Egito vieram o jogo da velha, as bolinhas de gude e a boneca. As bonecas até 1930 eram de pano e confeccionadas por costureiras e artesãos. A bola é o brinquedo mais antigo do mundo. As primeiras bolas eram feitas com crinas de animais ou com fibra de bambu. Os brinquedos oferecem possibilidades de experiências variadas, dependendo do material com o qual foram fabricados: madeira, plástico, papel, borracha, silicone, espuma e ferro. Além disso, os brinquedos alegram o mundo infantil. Então, olha só esse texto, que bacana, quantas informações nós tiramos daqui, né? Fala sobre vários brinquedos, fala sobre vários lugares da onde vieram os brinquedos. Também fala lá das civilizações antigas, que eu lembro que a professora Ana contou para vocês o que é, dos artesãos. E como esses brinquedos eram produzidos antigamente, e ela até comentou com vocês lá na mesa, mostrando os brinquedos, como que eles são feitos agora. A diferença dos tempos anteriores, né, de antigamente, e dos brinquedos feitos agora, hoje em dia, os brinquedos com os quais vocês brincam aí na casa de vocês. Que legal! E falando em brinquedos e brincadeiras, olha só o que a Prof. Carol trouxe aqui. Você aí na sua casa, já brincou de bambolê? Já brincou de telefone sem fio, que é com fio? Já brincou de bolinha de gude? E de peteca? Já jogou peteca? Já brincou de adoleta? Garanto que já, né? E de pular corda? Também? Muito legal! Essas são brincadeiras mais antigas, mas que até hoje as crianças brincam e se divertem muito, não é mesmo? E que tal nós fazermos então uma brincadeira juntos aqui? Olha só a brincadeira que a prof trouxe. Vamos brincar de soletrar? E aqui, o que será que está escrito nessas letrinhas? Soletrando! Então, nós vamos brincar de soletrar para adivinhar algumas brincadeiras e brinquedos, combinado? Vamos lá? Olha só! Eu tenho aqui uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. 10 letrinhas. E eu tenho uma dica. Vamos ver qual é essa dica? Tem nome de cor, mas é uma brincadeira de pular. Vamos pensar aí em casa. Não, mas já tem gente respondendo. Como vocês são rápidos. Mas como a brincadeira é de soletrar, eu quero ver se nessa nossa palavra tem a letra A. Vamos ver se tem a letra A nela? Olha só. Apareceu uma letra A lá no comecinho. Então, essa cor, né, tem nome de cor, mas é uma brincadeira de pular, começa com a letra A. Vocês conhecem alguma cor que começa com a letra A? Vamos ver se tem mais letra A nessa palavra? Ah,
olha só, tem 1, 2, 3 letras A. Será que tem, já que nós estamos começando pela letra A, que é uma vogal, será que tem a letra E nessa brincadeira? Tem uma letra E. E a vogal I, será que tem também? I. Eu não vou nem continuar com as vogais, porque olha só. A, E, I, A. Uma cor, que é uma brincadeira de pular. Tá muito fácil, né? Eu garanto que vocês aí em casa já sabem. Vamos olhar então qual letrinha vem aqui no meio desses dois As. A letra M. Então, nós temos aqui a primeira vogal A, é a primeira sílaba da palavra. Ama é a segunda sílaba com 2 letrinhas. Ama, I, A só pode ser amarelinha. Vamos ver? Amarelinha. Para fazer o nha, eu preciso de 3 letras. Nha. N-H-A. Muito bem. Vamos ver a brincadeira? Olha que legal! A menininha está pulando amarelinha, que tem nome de cor, mas é uma brincadeira de pular. Muito legal, não é mesmo? Vamos para a segunda brincadeira de hoje. Começa com a letra B, tem pinos e bola. Se começa com a letra B, nós já vamos colocar a letra B aqui. Será que tem a vogal A nessa brincadeira? Não tem a vogal A. Difícil palavras não terem a vogal A, não é mesmo? Mas e será que tem a vogal E, então? Olha só, começa com B e termina com E, com a vogal E. Será então que tem a vogal I? Olha só, no meio dela, ó, letra B começa com a letra B, a última letra é a letra E e no meio tem a vogal I. Então vamos ver se tem a vogal O. Então, olha só, Bo, I, E. Começa com a letra B, tem pinos e bola. Eu acho que eu já sei. E vocês aí em casa também. Mas são muito inteligentes. Olha só, vamos para letra U, né, que nós falamos, não tem. E aqui? Bo-li-e. Bolie. Falta só 3 letras. Aqui para completar com a só falta a letra H, que faz o som do X. Boliche. Muito bem. Olha só lá a imagem do boliche. Tem pinos e bola e começa com a letra B. Boliche. Muito legal. Vamos para a próxima brincadeira de hoje. Antigamente era feito de couro. Hoje tem várias cores e tamanhos. A Prof. Ana nos contou qual brinquedo era feito de couro. Vocês lembram aí em casa? Vamos ver as dicas? Será que tem a vogal A nessa palavra, pessoal? Olha só, é a última letra. É uma palavra de 4 letras só. Nós vamos conseguir adivinhar muito fácil. Será que tem a vogal E nessa palavra? Não tem. E a vogal I? Não tem também. E a vogal O? A vogal O tem. Eu não vou nem perguntar da vogal U, porque já tem 2 vogais, agora estão faltando 2 consoantes para fazer o som das sílabas, não é mesmo? Então, antigamente era feita de couro. Hoje tem várias cores e tamanhos, com 4 letrinhas, O, A. Só pode ser a bola. Muito bem, olha só a bola. Onde está a bola? Apareceu a bola, que legal! Então, vamos para a próxima brincadeira. Olha só a dica então. Antigamente ela era feita de pano. Ela era feita de pano. Será que nós temos a vogal A nessa palavra?
A última letra dessa palavra tem a vogal A. E será que nós temos a vogal E? Ah, também temos a vogal E, mas ainda está difícil. Será que nós temos a vogal I? Ah, não temos. E a vogal O? Ah, olha só. Antigamente ela era feita de pano. O, E, A. Tá ficando mais fácil. Qual será então? Será que tem a vogal U aqui no meio? Não tem também. Então vamos ver a primeira sílaba como vai ficar. Bo, E, A. Ah, eu acho que vocês já sabem. Eu também. Vamos verificar só mais uma letra. Boneca. Muito bem. Olha só a imagem da nossa boneca. Que legal! Antigamente ela era feita de pano, boneca, mas hoje nós temos ela de várias formas também. Lembram que a Prof. Ana mostrou lá na mesa, na aula passada, a boneca de pano, mostrou as bonecas que parecem um bebê de verdade, mostrou até os bonecos e bonecas que falam, não é mesmo? Daqui a pouco nós já vamos olhar elas novamente lá na mesa. Vamos para a próxima brincadeira? De várias cores, ele tem 4 rodas. Ah, essa tá muito fácil. Será que tem a vogal A na nossa palavra? Ah, tem uma vogal A lá na primeira sílaba. Vamos ver se tem a vogal E. Não temos. E a vogal I? Ah, apareceu! E a vogal O? Temos a vogal O. Será que temos a vogal U? Não temos. Mas tem 4 rodas, A, I, O. Então, vamos verificar, porque eu já estou ouvindo vocês falando a palavra. Carinho. E para fazer o ri, 2 R's, por isso que tinha esses 2 espaços aqui, porque se ficasse um espaço só para a letrinha R, seria a palavra carinho. Mas não é um brinquedo, não é a palavra carinho, é a palavra carrinho. Muito bem, vamos ver o carrinho. E a próxima brincadeira qual é? Com uma cordinha, ele vai e vem. São só 4 letrinhas. Temos a vogal A? E a vogal E? E a vogal I? Só uma vogal I, será? Ah, temos 2 vogais Is. E a vogal O, tem? Ah, olha só! I-O, I-O. Muito bem, e olha só, a nossa vogal O no final da palavra tem um acento. O nome desse acento é acento circunflexo. Ele parece um chapeuzinho, mas o nome dele é acento circunflexo, para ficar io-io. Olha só a imagem do ioiô. Que legal! Mais uma brincadeira. Voa lá no alto. Seu nome é? Qual brincadeira que voa lá no alto com 4 letras? Tem a vogal A? Tem a vogal A lá no final. Tem a vogal E? Não temos a vogal E. E a vogal I? Ah, agora está bem mais fácil. I, A. Então, olha só, pessoal. É a palavra pipa. Olha que joia! Ela voa lá no alto. Seu nome é Pipa. Muito bem. E olha só. Nós agora vamos fazer a cópia dessas palavras no nosso caderno. Então, pega o seu caderno, abre ele lá na próxima atividade, no dia de hoje, vocês vão colocar o nome, a data de hoje
Escolhe qual das letras você tem mais facilidade para copiar e pula uma linha do nome. Copia o enunciado. Número 1, copie os nomes dos brinquedos. 2 pontos, que a Prof. Ana já contou para vocês, que os 2 pontos indicam agora o que nós vamos escrever logo abaixo. Então, pula uma linha e escreve o nome lá da primeira brincadeira que nós descobrimos hoje. A amarelinha. Pula uma linha, boliche. Pula uma linha, boneca. Pula outra linha, carrinho. Pula mais uma, ioiô. Pula outra, pipa. Muito bem, eu vou dar 7 minutos para vocês fazerem o enunciado, copiarem e eu já volto, tá bom?
Olha só! Tudo bem? Copiaram bem bonitos? Então agora eu tenho mais um desafio para vocês. Vocês podem separar essas palavras em sílabas. E a Prof. Carol vai dar mais 3 minutinhos para vocês fazerem isso. Olha só, já está aqui separadinho. Que legal! Eu já volto para conferir, combinado? Muito bem, pessoal! Copiaram aí? Então, vamos ali na mesa dar mais uma olhadinha nessas palavras separadas em sílabas? Vamos lá! E olha só, a Prof. Carol está aqui com os brinquedos novamente, né? Os brinquedos que a Prof. Ana já havia mostrado. E aqui do ladinho nós vamos mostrar as palavras que nós vimos hoje e separadas em sílabas, como vocês já fizeram em casa. Olha só, a palavra amarelinha, por exemplo, ela está separadinha aqui, como vocês fizeram no caderno. Mas a Prof. gostaria de mostrar para vocês que a primeira sílaba está composta apenas por uma letra, a letra A, a vogal A. E as outras, ó, Maré e li está composta por duas letrinhas, uma vogal e uma consoante, certo? A consoante primeiro e a vogal, olha só, as três. E a última sílaba é formada por 3 letras para fazer o som nha. Que legal, não é mesmo? Nessa palavra nós podemos ver bem como as sílabas são formadas por 1, 2 ou até 3 letras. Vamos ver a próxima palavra que nós vimos hoje?
Boliche. A palavra boliche, a brincadeira boliche. Também aqui formada por duas letras, bo, li também, che por 3. Muito bem, vocês fizeram isso no caderno de vocês. A palavra bola, como ela vai ficar? Bola e bola, por duas sílabas com duas letras cada uma. E a palavra boneca, como vai ficar? Boneca. As sílabas da palavra boneca têm todas duas letras cada uma. E a palavra carrinho, olha só que interessante. Carrinho, a gente separa as duas letras R's, elas não ficam na mesma sílaba, fica car-ri-nho. A primeira sílaba com 3 letras, a segunda com 2 e a terceira com 3 também. Muito bem. E a palavra ioiô e a palavra pipa, elas ficam com 2 sílabas cada uma, olha só. Pipa, pipa. Ioiô, ioiô. Que legal, pessoal! Viram só? E vamos ali então na tela para nós vermos a tarefa da aula de hoje e se nós conseguimos atingir os objetivos. Vamos lá? Olha só, a tarefa que vai lá da escola para casa de vocês diz assim: percebemos na aula do programa Vem Aprender que as palavras são compostas por sílabas. Sendo assim, observe as imagens dos brinquedos e escreva seus nomes colocando uma sílaba em cada quadradinho. Então, por exemplo, a palavra boneca vai ficar boneca. Olha só, e vocês vão fazer isso com os demais brinquedos que aparecem ali nessa tarefa. Vamos ver se nós atingimos então os objetivos da nossa aula de hoje? Olha só. Escrever as palavras separando as sílabas corretamente. Muito bem, nós vimos cada palavrinha, separamos as sílabas, percebemos que as sílabas são compostas por 1, 2 ou 3 letras e nós atingimos o nosso objetivo de hoje. Então, um beijo para vocês, bem carinhoso da Prof. Carol e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças animados com a professora Selma para mais uma aula de história? Então venha comigo para ver o que a professora trouxe para nós hoje. Iniciamos sempre o quê? Pelo nosso tema da nossa aula, olha lá, responsabilidades da criança em casa e na escola. E o objetivo é compreender as responsabilidades da criança em casa e na escola. Então, teremos que ter atingido esse objetivo até o final da nossa aula. Ok, crianças? Então, vamos ver aqui. O que a Laura está trazendo para a gente? Ela está trazendo uma pergunta, que ela tem algumas responsabilidades na casa dela. E vocês, crianças, têm responsabilidades na casa de vocês? Todos nós temos, né, algumas responsabilidades na casa, mas enquanto crianças, será que temos algumas responsabilidades? Vejam que lá na casa, vamos pensar lá na nossa casa, o papai, a mamãe, os adultos da casa, que responsabilidade que eles têm? Eles trabalham fora para trazer o sustento da casa, eles cozinham, porque a criança não pode estar cozinhando, né? E a criança pode cozinhar? A criança pequena não pode cozinhar. A criança pequena pode sair para trabalhar fora? Não, não pode. Quem faz o trabalho pesado lá na casa quando quebra uma janela, quebra uma porta, alguma coisa mais pesada? Quem que faz essa parte pesada? Normalmente é o papai, é o homem da casa, não é verdade? Então, dentro do nosso lar, cada um tem suas responsabilidades. A Laura aqui, a nossa mascote, ela está falando que ela tem algumas responsabilidades na casa dela. O que será que a Laura faz na casa dela? E vocês, crianças, vocês têm alguma responsabilidade na casa de vocês? Ou vocês não fazem nada?
Acho que tem, né? Então, vamos pensar aqui nas responsabilidades da criança no lar. Vejam lá, vocês enquanto crianças, vocês não podem dar lá comida para o cachorrinho, para o animalzinho de estimação e estar ajudando lá o papai e a mamãe na casa? Pode, é uma responsabilidade, é uma atividade que vocês conseguem fazer sim, enquanto crianças. Fazer os deveres aqui de casa. Agora, enquanto vocês estão assistindo as aulas em casa, então vocês têm que fazer as tarefas de vocês com capricho, com zelo. Pode ficar com preguiça e falar não vou fazer ou dar para outra pessoa fazer? Não, não pode. Então, é uma responsabilidade sua fazer essa atividade com bastante capricho. Aqui, organizar os seus brinquedos depois que vocês terminam lá de brincar, arrumar tudo, deixar tudo organizadinho, é uma responsabilidade sua enquanto criança. O que mais que vocês podem estar fazendo? A Laura falou assim que ela ajuda a mãe dela a secar a louça. Olha só, ela além de fazer tudo isso, ela também ajuda a secar a louça. Tem algumas louças que ela já consegue estar lavando, porque copos, coisas mais tranquilas assim, ela consegue lavar. O que mais que a Laura falou que era para mim falar para vocês? Ela falou também que já arruma a cama dela. Então o quarto da Laura é tudo organizadinho. Ela não deixa nada bagunçado. Ela termina de estudar, fazer as atividades dela, ela deixa tudo organizadinho lá na mesa. Ela não deixa nada espalhado. Então isso é uma forma de ajudar na casa e é uma responsabilidade dela enquanto criança e de vocês também que já conseguem estar fazendo isso, não é? Então os adultos têm as responsabilidades e vocês, crianças, também já têm algumas responsabilidades, que à medida que vocês vão crescendo, essas responsabilidades vão aumentando. E vamos aqui pegar o caderninho de vocês para que vocês comecem a anotar algumas coisas que vamos trabalhar hoje. Primeiro pega o caderninho e coloque a data de hoje, a data que você está assistindo a aula da professora Selma. Coloque lá o dia, o mês e o ano. E o tema é responsabilidades da criança. Então, veja lá, 3 minutinhos para vocês copiarem, tá bom? Professora espera, vamos lá?
Joia? Deu tempo? Então, vamos lá. Aqui, o que a professora trouxe para vocês? Uma atividade. Crianças, olhem aqui. A gente tem uma novidade que a professora vai mostrar para vocês. Olhem aqui o que a professora trouxe. Essa atividade, a mamãe ou o papai deve ter pego lá na escola ou impresso em casa. Então, o que vocês vão fazer? Observem aqui que ela está dividida, ó, tá vendo? Tem uma tesourinha aqui. Então, vocês vão recortar essa atividade aqui no meio, porque são duas atividades diferentes. O que vocês vão fazer hoje? Essa parte aqui. Isso, tá vendo? Essa parte aqui que vocês vão utilizar. E a outra parte vocês guardam por enquanto. Então, olha aqui na tela da professora. Nessa atividade de vocês, está pedindo o quê? Desenhe uma atividade que você realiza em casa. Então, vocês vão fazer uma atividade que vocês fazem na casa de vocês. A Laura já falou a porção de coisas que ela ajuda em casa. Ela seca a louça, ela arruma a cama dela, ela guarda os brinquedos, ela faz um monte de coisa, Laura. E vocês, o que vocês fazem? Então, façam um desenho aqui bem bonito de uma atividade que vocês fazem na casa de vocês, que é responsabilidade de vocês, tá bom? 4 minutinhos para vocês fazerem um desenho bem bonito. Vamos lá?
Fizeram o desenho? Deu tempo? O que será que vocês fizeram? Vamos ver o que a Laura trouxe pra gente? Olha aqui, a Laura falou assim, que na casa dela o papai passa aspirador. Sempre quando ele está em casa no final de semana, ele ajuda para poder passar o aspirador na casa. Olha lá, aqui é uma imagem de um menininho, mas ela falou assim que ela ajuda ali a organizar a sala, colocar as coisas todas no lugar. Ajuda também a secar a louça, ajuda ali em algumas coisas da cozinha. E vocês, o que vocês desenharam? Desenharam organizando os brinquedos? Desenharam dando uma varridinha na casa? Então são coisas que a gente pode estar ajudando sim. São responsabilidades das crianças ali no lar, tá bom? Agora a gente trouxe o Pedro, nosso mascote. Estava com saudade do Pedro? Também estava com saudade do Pedro Henrique. Olha o que ele pergunta. E na escola, vocês também têm responsabilidades a cumprir? Falamos das responsabilidades da criança no lar. E na escola, será que temos algumas responsabilidades? O Pedro tem. E vocês? O que vocês acham? Tem algumas responsabilidades? A gente sempre tem. Pense lá na escola. O professor, ele tem a responsabilidade de chegar no horário, de acolher vocês. Eles preparam os planejamentos, preparam todas as aulas para poder ter uma aula bem gostosa para vocês, não é verdade? Então, o professor, ali enquanto adulto, eles têm as responsabilidades deles. Os diretores, os outros funcionários, cada um tem as suas responsabilidades. Tem a merendeira que serve lá o lanche ou o almoço para vocês. Tem as pessoas, os funcionários que ajudam a manter a limpeza da escola para poder ficar tudo limpinho, não é verdade? Então, cada um com a sua responsabilidade. E a criança lá na escola? E você, Pedro? Qual que é a sua responsabilidade lá na escola? Sabe o que ele disse? Que ele tem que chegar no horário, ele não pode se atrasar, tem que chegar no horário certinho, ele tem que cuidar dos materiais dele, tanto o individual que ele leva na mochila, quanto o coletivo, o que fica lá na escola. Não pode estragar, tem que cuidar. Ele tem que respeitar todas as pessoas da escola, não só os adultos, mas os colegas dele também tem que respeitar a todos dentro da escola. E tem as pessoas, os adultos que cuidam, por exemplo, tem escola que tem biblioteca, então tem o adulto que cuida da biblioteca e aí a criança quando chega na biblioteca para poder usar aquela biblioteca, ela já encontra aquele espaço todo organizado, separado os livros, que aquele adulto separou tudo certinho, então ele tem que pegar e manter aquele ambiente também organizado, então ele também tem responsabilidades ali na escola. E temos aqui uma outra atividade, naquela folhinha que vocês já têm aí com vocês, naquela parte que vocês recortaram. Vejam lá que tem a segunda atividade que é, coloque V para verdadeiro e F para falso nas frases. Observem aqui que nós temos algumas frases aqui e vocês vão colocar ali na frente se ela é verdadeira ou se ela é falso. Realizar as tarefas com capricho é verdadeiro ou é falso? Estamos falando das responsabilidades da criança. Vejam bem, não estamos falando do adulto, estamos falando da responsabilidade da criança em casa e na escola. Depois, servir a merenda escolar é verdadeiro ou é falso? Chegar na escola no horário, respeitar apenas os pais e professores, fazer planejamento da escola. Então, coloquem lá na frente, verdadeiro ou falso, pensando nas responsabilidades da criança. Vamos lá, 3 minutinhos.
Conseguiram fazer? Então vamos lá. Realizar as tarefas com capricho. É verdadeiro, as crianças, vocês enquanto crianças têm que fazer as tarefas de vocês com bastante capricho, com bastante zelo. Isso, certinho. Servir a merenda escolar. Quem que serve a merenda? Não é a merendeira? É responsabilidade da criança? Não, por isso que é falso. É responsabilidade da merendeira servir a merenda escolar. Chegar na escola no horário. É verdadeiro, tá certinho. A criança tem essa responsabilidade de chegar no horário da escola. Respeitar apenas os pais e professores. É falso. A criança tem que respeitar a todos. Lembra que a professora falou? Inclusive os coleguinhas também. Isso é um respeito com todos para que a gente tenha uma boa convivência ali em harmonia. Por isso ela é falso. E fazer o planejamento de aula. Quem faz o planejamento? É a criança? Não, é o professor. Por isso é falso, não é uma responsabilidade da criança, e sim do professor, do adulto. Temos mais algumas frases aqui, ó. Lá na folhinha de vocês tem essas frases aqui também. O que vocês colocaram lá? Em ajudar no lar em pequenas tarefas. Falamos bastante dessa responsabilidade. É verdadeira. Então, vocês devem sim ajudar ali no lar. Fazer manutenção de computadores. Criança sabe mexer em computador e arrumar computador? Ainda não, né? Mais pra frente vai aprender, mas enquanto crianças pequenas ainda não. Por isso essa frase é falsa. Cuidar dos materiais escolares individual e coletivo é verdadeiro, né? Zelar ali pelos materiais. E ajudar a manter a escola limpa é verdadeiro. Tem os adultos que são responsáveis por limpar toda a escola, mas é de nossa responsabilidade manter o ambiente limpo. Por isso é verdadeiro. Tranquilo? Foi tranquilo? Joia! Então, crianças, que bom que vocês acertaram. A professora trouxe aqui um poema que fala sobre as responsabilidades da criança no lar e na escola. A professora trouxe um pedacinho do poema porque ele é bem longo e bem extenso. A professora trouxe um trecho dele. Primeiro começa assim, acompanha ali a leitura com a professora. O valor de que vos falo é a responsabilidade, valor muito importante, seja qual for a idade. Se já andas na escola, há responsabilidades a ter. Tem que te levantar a horas, lavar, vestir e comer. Se há um trabalho de casa, não te esqueças de o fazer, pois se a professora te pediu, é porque te ajuda a crescer. Se quiseres levar para a escola um brinquedo lá de casa, és tu que és responsável para que não desapareça, pois a responsabilidade cresce ao mesmo tempo que nós, desde que somos crianças, até chegarmos a avós. Então, o que diz aqui nesse trecho do poema? Ali no comecinho fala ali da responsabilidade, seja qual for a nossa idade. E à medida que vamos crescendo, as responsabilidades vão aumentando. Fala ali na escola que a gente tem a responsabilidade de se levantar no horário, de se arrumar, se lavar, fazer a nossa higiene, se vestir e se alimentar. Depois continua falando ali da nossa responsabilidade, enquanto a professora pede para a gente fazer alguma coisa. Se ela pediu para nós fazer, a gente tem a responsabilidade de fazer e fazer bem feito, não é verdade? Se levarmos algum brinquedo para a escola, é nossa responsabilidade cuidar desse brinquedo e trazer ele de volta. Se desaparecer, é responsabilidade nossa, de vocês enquanto crianças. E à medida que nós crescemos, vai aumentando aí as nossas responsabilidades, tá bom? Então, estamos fechando aqui com esse poema que fala das responsabilidades da criança no lar e na escola.
Retomando aqui o nosso objetivo de hoje, que era compreender as responsabilidades da criança em casa e na escola. Então, atingimos esse objetivo de compreender essas responsabilidades que temos aí, vocês têm enquanto crianças? Sim, atingimos este objetivo. Joia! E lembre-se, crianças, olha aqui a nossa frase que a gente sempre coloca no final da nossa aula, que a cada dia escrevemos um pedacinho da nossa história. Hoje vocês escreveram mais um pedacinho da história de vocês, aprenderam mais um pouquinho sobre as responsabilidades que vocês têm, colocaram atividades no caderninho de vocês, vocês sabem que vocês têm que estar cuidando dos seus materiais, né, ajudando nas tarefas da casa. Então, atingimos o nosso objetivo, escreveram mais um pedacinho da história de vocês e acabou a nossa aula. Crianças, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço da professora Selma, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para o momento da matemática? Sim, esse é um momento que nós vamos trocar ideias matemáticas. E agora me digam, quando a gente pensa em subtração, tá? O que vem na nossa cabeça? Vamos lá, pensando. A subtração, ela nos dá a ideia do quê? Lembram num outro momento matemático? Nós vimos a adição. Hoje nós estamos vendo a subtração. Então, pensa lá. A subtração nos dá a ideia de... Vamos pensar lá. De tirar. Mais uma ideia. Diferença. Vão lendo lá na tela. De sobrar. Que mais? Ideia de retirar, ideia de comparar, de diminuir, de completar. Então vejam lá, subtrair, todas essas palavrinhas que nós vimos aqui, elas nos remetem à ideia de subtração. Guardaram bem lá na cabecinha? De subtração. Olha quantas ideias nós temos de subtração. E agora, já que estamos falando em subtração, vamos ler o probleminha lá junto com a professora. No estoque de uma loja de bichinhos de pelúcia havia 64 ursinhos. Foram vendidos 41. Quantos ursinhos restaram no estoque? Então vamos observar lá os números que nós temos. Nós temos os 64 ursinhos que estavam no estoque e foram vendidos 41. Então vejam lá, para fazermos uma subtração, né? Porque foram vendidos, observem bem lá. Olha a ideia da subtração. Então nós vamos colocar lá o quadro posicional, coloquem lá, dezena unidade, não precisam copiar lá o problema, eu só quero que vocês façam lá a resolução lá. Então façam o quadro posicional 64, vamos passar o tracinho ali para ficar mais bonitinho, e é uma subtração. Então para vocês fazerem essa subtração, vocês terão 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos lá. Então contando 2 minutos para você fazer essa operação.
E aí, pessoal, vamos para a correção? Vamos lá, então. Então, eu tenho lá, sempre iniciando pela unidade. Sempre eu começo pela unidade. Então, nós temos lá 4 unidades. Quantos que eu vou tirar? Quantas unidades eu vou tirar? Vou tirar 1 unidade. Então, restaram 3 unidades. Agora, nós vamos lá para a dezena. Quantas dezenas eu tenho? 6 dezenas. Eu vou tirar quantas? Quantas? 4. Muito bem. Tiro 4. Quantas me restaram lá? 2. Agora vejam a pergunta. Quantos ursinhos restaram no estoque? A minha resposta tem que ser coerente com a pergunta. Então, na resposta, restaram 23 ursinhos no estoque. Muito bem, parabéns para quem acertou. Lembrem-se sempre que o erro ele faz parte da aprendizagem. Se você errou, não tem problema. Pega a borrachinha lá e corrija. E agora nós vamos para mais uma situação problema. Leiam lá junto com a professora, ali está erradinho lá. Ah, não, tá certo. Um quebra-cabeça possuía 58 peças, sumiram 13. Quantas peças sobraram? Então, nós temos lá 58, sumiram 13, que é bem comum, né? Sumir peça de quebra-cabeça. O que nós vamos fazer lá primeiro? Vamos lá. Dezena e unidade no quadro posicional, 58. Se nós estamos falando que sumiram, já nos dá a ideia de subtração. Então, vamos lá. Colocamos o traço e o sinalzinho. Copiem lá e resolvam em 2 minutos. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Vamos lá, então. 8, vou tirar 3, vou ficar com 5. Tenho 5 dezenas. Tiro uma, fiquei com 4. Vamos para a resposta? Sobraram 45 peças. E assim nós vamos terminando o nosso momento da matemática. Se cuide e um grande abraço. Até a próxima!